Boa tarde, vamos então à nossa aula de História, iniciando com a página 133. Vamos lá. Nós podemos dizer que existem diferentes povos indígenas. As imagens da página 133 representam as moradias dos povos indígenas Yanomami e Camaiurá. São poucos os povos indígenas que ainda mantêm suas culturas originais. Mas por que houve essa mudança? Porque a maioria deles passaram a ser influenciados por outras etnias que vieram para o Brasil. Então acabaram perdendo um pouco das suas características originais. Não podemos deixar de falar também que os indígenas pertenciam a variados grupos que tinham costumes, crenças e línguas diferentes. As imagens também querem expressar parte dessas diferenças, nos mostrando a forma de habitação dos variados grupos indígenas. Então fica claro que os povos indígenas apresentam entre si culturas diferentes. Então, aqui como exemplo, Yanomamis e qual outro? Vamos lá, Camaiurá. Eles não vivem iguais, eles vivem de maneiras diferentes. São da etnia indígena, porém, eles apresentam costumes diferentes, culturas diferentes, moradias diferentes. Então, vamos lá, iniciar a página 133. Um pouco do jeito de ser em cada lugar. O nosso país foi habitado por muitas etnias antes da chegada dos europeus. Os membros dessas etnias foram chamados de índios. Hoje, restam poucas dessas culturas indígenas espalhadas pelo país. Elas estão concentradas principalmente na região central e norte do Brasil. Então, na região central e norte do Brasil, é aonde se concentra o maior número de indígenas, tudo bem? Então, seguindo, observando as imagens, vamos conhecer o jeito de ser dos primeiros habitantes do nosso país. Observe as imagens abaixo. Então, aqui nós temos habitação coletiva da etnia Yanomami. E logo abaixo, habitação da etnia Camaiurá. Tudo bem? Então, feito as observações, vamos continuar na página 134. 1. Com base nas imagens anteriores, responda. Letra A. As construções indígenas são iguais em todas as culturas? Respondam aí. Na letra B, em algumas culturas, a habitação é coletiva, isto é, em uma única casa moram todos os membros do grupo. Escreva o nome dessa cultura. Então, vocês irão escrever o nome da cultura indígena que moram em casa coletiva. Na letra C, com quais materiais esses povos constroem suas casas? Então, vocês vão tentar observar nas imagens quais os tipos de materiais utilizados nas construções indígenas. Letra D, esta é uma resposta pessoal. Essas casas são semelhantes às casas que habitamos? Respondam aí, então. Número 2. Identifique no mapa do Brasil os estados onde habitam as etnias indígenas citadas na página anterior. Pinte na legenda a cor do estado onde está localizado cada etnia. Então, na página anterior, nós localizamos a etnia Yanomami e a etnia Camaiurá.
Então, vocês precisam localizar essas duas etnias no mapa e pintar de acordo com o que pede na legenda, tudo bem? Então, é fazer uma observação do mapa e localizar essas duas etnias e pintar de acordo com a legenda. Feito isso, vamos com a Pro para a página 135. No início, eram só os indígenas. Houve um tempo em que o lugar onde vivemos não se chamava Brasil, e, portanto, as pessoas também não eram chamadas brasileiras. Mas aqui já havia povos indígenas. No ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que havia perto de 3 milhões de indígenas. Hoje, há pouco mais de 800 mil. Eles estão distribuídos entre 683 terras indígenas e algumas áreas urbanas. Há também referências de grupos indígenas não contatados. Seguindo aqui, por que será que a quantidade de indígenas diminuiu tanto entre 1500 e 2010? As ilustrações a seguir representam como mudou a população que habitava o Brasil desde os tempos em que os europeus ainda não haviam chegado aqui. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil em 1500 e nós podemos perceber ele repleto de indígenas. Então, predominava a etnia indígena em 1500. Vários anos se passaram, nós estamos agora na segunda imagem, o mapa do Brasil nos dias atuais. Aí nós podemos perceber ele repleto de várias etnias, muitas etnias e poucos indígenas. Então vamos lá, pergunta 1. Que diferença você pode observar entre as duas ilustrações? Registre. Então, abaixo você irá responder essa questão. E aqui finalizamos a nossa aula de história. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.